São 8h39 e nós, como o mundo todo, continua acompanhando o drama na região fronteiriça entre Turquia e Síria, porque agora já são mais de 17.200 mortos. Esse é o último balanço e, infelizmente, esse número deve aumentar. São milhares de feridos, são milhares de desaparecidos e ontem, na reportagem que a gente preparou para o Jornal da Band, todas as reportagens, e aqui me coube, eu me comovi muito com o drama das crianças sendo resgatadas. Famílias inteiras que perderam suas pessoas queridas, famílias inteiras que morreram, inclusive que não sobreviveram, mas o trabalho dos socorristas que é emocionante e a cada carinha de criança que a gente enxerga, que é retirada dos escombros, a gente vê que vale a pena brigar até o último segundo para salvar vidas. Então eu aproveito aqui, dando essas informações para vocês, para saudar aí esses bravos socorristas que estão trabalhando e inclusive com a adesão de voluntários de mais de 65 países. Mas agora eu vou chamar o Felipe Killing, o Felipe que já está em Adana, que é um lugar onde o drama acontece, mas a ajuda humanitária também. Felipe, um ótimo dia para você, você que está numa saga aí, fazendo essa cobertura emocionante para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu queria saber como é que foi a sua chegada, o que você tem de novo para a gente. Bom dia, Sônia, Thaís, Pedro, Cláudio, a todos que nos acompanham. Os desafios logísticos de se locomover num país arrasado pelo terremoto são enormes. Depois de 2 voos cancelados, um que atrasou na última madrugada, enfim, consegui chegar em Adana. E eu não tenho acomodação aqui, então eu vim do aeroporto direto para um hotel, que eu olhei na internet. Cheguei no hotel e o lobby repleto de pessoas dormindo de forma improvisada. E aí eu conversando com essas pessoas, falando das minhas dificuldades em alugar carro, porque eu não consigo alugar carro aqui, achar táxi também é uma dificuldade. Um homem, ele mostrou um grande senso de solidariedade e falou: olha, eu estou com o meu carro aqui, eu te levo em alguns locais que foram mais atingidos. E a 5 minutos de onde eu estou aqui, por exemplo, foi onde eu filmei essas imagens. Para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, eu vi quarteirões inteiros arrasados. E aí a gente faz uma conta simples, São pelo menos 7 mil prédios que vieram abaixo aqui na Turquia. A gente fala de mais de 16 mil mortos, 17 mil mortos, mas são prédios altíssimos. Eu vi prédios de 15, 20 andares que vieram abaixo. Se você colocar uma média baixa de 10 pessoas que acabaram morrendo nesses prédios, a gente está falando de pelo menos 70 mil mortes. Por aqui, com todas as pessoas que eu conversei, ninguém disse acreditar que esse número de 16, 17, ou até mesmo a projeção da Organização Mundial da Saúde de até 20 mil mortes é fiel à realidade. Essa projeção na vida real é muito maior. Eu fiz essas imagens também e me chocou bastante ver uma família chorando em frente aos escombros, na expectativa dos socorristas encontrarem um familiar que está em meio a esse monte de concreto. Eu conversei com um homem que me relatou durante a madrugada o forte tremor. Ele morava no 13º andar de um prédio. Ele me disse que quando começou o tremor, ele não pensou em ir para o térreo, porque não tinha condições. Ele simplesmente abraçou o filho e a esposa e ficou rezando por mais de 1 minuto até esse forte tremor parar, e aí ele desceu. Disse que escutava muitos gritos. Era madrugada aqui na Turquia quando veio o primeiro forte terremoto, às 4h17 da manhã. Depois eu fui também para uma região onde há tendas improvisadas, as pessoas fazendo fogueira para tentar se aquecer, e pessoas sem saber por quanto tempo vão viver nessas condições. E aí, por fim, eu fui até o hospital aqui de Adana, e na área de emergência um caos, ambulâncias chegando a todo instante, barulho de helicóptero trazendo feridos de outras cidades, e uma funcionária do hospital me revelou que não tem nem mais sacos suficiente para você colocar os corpos. Então, nenhuma morte digna algumas pessoas estão tendo. E eu percebo também nos socorristas o desgaste psicológico. Claro que tem um desgaste físico muito grande, mais de 3 dias de um trabalho incessante de resgate, mas também o psicológico muito abalado, porque um socorrista ele me revelou:
a partir de agora, estatisticamente, a chance de eu encontrar pessoas com vida é muito pequena. Claro que milagres acontecem, é por isso que a gente está aqui nesse trabalho, mas eu, nas últimas horas, vi mais mortos do que vivos. Então, é um clima muito pesado aqui na cidade, e eu também vejo algumas pessoas olhando para o nada, aquele olhar vazio, sabendo que perdeu as economias de um apartamento, pouca gente tem seguro para terremoto, e mesmo que tiver, qual seguradora vai conseguir ressarcir cidades inteiras? E também pessoas que, além disso, estão com familiares desaparecidos ou feridos. Então, um tema bem pesado aqui em Adana. Killing, as pessoas que perderam as suas casas, a maior parte, como você nos relata, nessa descrição arrepiante que você faz agora direto de Adana, essas pessoas estão ficando aonde? Existe uma organização, existem abrigos, tem muita gente zanzando pela rua, como que é isso? Thaís, eu fui a um local onde há tendas improvisadas e algumas pessoas estão lá. No lobby desse hotel eu vi várias pessoas dormindo no chão, na cadeira, no sofá, e aí eu conversei com uma dessas pessoas, ela me disse, o dono do hotel, ele liberou aqui para as pessoas virem e ficarem no lobby. Então, tudo tem virado abrigo por aqui, e tem pessoas que estão na rua, tem pessoas que estão dormindo em seus carros, e tem pessoas que elas estão relutantes a irem a hotéis ou qualquer construção por conta do trauma, elas têm medo de que aconteça tremores secundários e estruturas já abaladas possam vir abaixo. Então existe também uma marca muito forte no lado psicológico dessas pessoas que passaram por um momento horrível, numa madrugada, um chacoalhão enorme, depois tremores secundários. Então você anda pela cidade aqui e você percebe, né, esse clima pesado e as pessoas zanzando, gente que está sem trabalhar porque os escritórios não estão funcionando. Até um cara que me ajudou aqui na locomoção, ele disse, eu estou sem trabalhar, meu escritório está comprometido, então eu tenho tempo para te levar nessas regiões, e aí ele foi comigo e mostrou. Então você tem um pouco de tudo aqui, e é maluco pensar que algumas cidades, elas talvez tenham sido varridas para sempre do mapa, elas não vão conseguir ser reconstruídas, porque a zona de destruição é enorme. E tem vilarejos mais afastados. Adana é uma cidade grande, né, relativamente. Mas tem vilarejos mais afastados que até agora sequer viram qualquer ajuda do governo. E são pessoas que estão usando as próprias mãos para tentar encontrar parentes queridos. E cidades que eu acho que foram varridas para sempre do mapa. Com certeza. Adana tem quase 1.700.000 habitantes, né? Tô vendo aqui na internet. Cidade grande. É uma cidade bem grande. O Killing, a imagem, né, que fica aqui no rádio, a gente, quando fala de imagem, precisa descrever, e eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes acompanharam pela internet, pela televisão, algumas dessas imagens devastadoras, uma garotinha síria que estava protegendo o irmão assim com o braço, 17 horas, uma luta pela vida, incansável, e depois, claro, o resgate com sucesso. Um pai que não conseguiu segurar o filho, ficou segurando a mão do filho ali, uma fotografia que também está correndo o mundo, e ele ficou apenas esperando retirar o corpo do filho para poder enterrar, mas entendendo que era necessário o resgate de pessoas que ainda estavam sobre os escombros. E também um bebê recém-nascido, né? E aí você vê o que é a sobrevivência. O pai, a mãe, o irmão morreram, um bebê recém-nascido, poucos dias de vida ali, sem água, sem nada. Conseguiu também sobreviver e ser resgatado dos escombros. Então, são imagens que ficam e nos colocam, né, à distância aqui, o tamanho dos problemas que nós temos na vida. Nos fazem refletir sobre essa questão. São imagens chocantes, exemplos de luta pela vida, crianças envolvidas, né, o que traz aí, de alguma forma, mensagens de esperança para essa reconstrução. Eu imagino que o clima aí deva ser de luto absoluto, né? Você, de alguma forma, tem que circular aí na reportagem para acompanhar, mas não há nada de normalidade, mesmo dias depois dos terremotos, né, Killing? Olha, Pedro, não tem um senso de normalidade, tem um senso de uma cidade com moral bem arrasado, porque ou as pessoas perderam tudo que tinha, ou pessoas que, se não perderam, conhecem familiares ou amigos. Uma mulher aqui relatou, meu filho de 10 anos tem um amigo que perdeu toda a família. Inclusive, esse amigo do meu filho acabou morrendo. Então, uma criança que tem 10 anos e já perdeu um amigo numa situação como essa. E são pessoas que também estão muito desacreditadas com o que pode acontecer no futuro. E um homem aqui, ele me disse,
tem gente que sobreviveu ao terremoto, mas que não vai conseguir sobreviver às consequências desse terremoto. Não tem energia elétrica em muitas regiões, tem um problema de cólera em outras regiões, né, sobretudo no norte da Síria. Fornecimento de água foi mantido? Como é que está isso, Killing? Aqui em Adana tem água, mas em algumas cidades mais afastadas não. Inclusive, quando chegou um caminhão ontem numa cidade mais afastada, as pessoas estavam se acotovelando para tentar pegar um pouco de água e pão. As estradas aqui estão bloqueadas em muitas áreas e você não consegue chegar com o abastecimento. E tem moradores relatando que até agora eles não viram qualquer ajuda do governo. Já são mais de 3 dias do primeiro grande tremor. Então, é difícil pensar que algumas pessoas sobreviveram a um terremoto devastador, mas que talvez não sobrevivam às consequências dessa enorme tragédia. Felipe Killing, ao vivo, direto da Turquia, direto da região mais afetada pelo terremoto, com a descrição para o ouvinte da Rádio Bandeirantes de tudo que ele viu nas últimas horas. Bom trabalho, muito obrigada, hein, Killing? Valeu, Thaís, até mais. Até mais. Agora, 8h49, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, e na sequência, direto dos Estados Unidos, Eduardo Barão,